Filipenses. Chega o momento da palavra de Deus, e é um momento que eu gostaria que você prestasse atenção. Eu gostaria que você voltasse a sua atenção para a palavra. Esse é o momento mais importante do culto. Não é a canção, não são as canções cantadas, apesar de que elas são necessárias para Deus, mas o momento da palavra é o momento em que você se alimenta de Deus, amém? Filipenses capítulo 2, nós vamos dar continuidade. Não sei se você sabe, mas nós estamos aqui celebrando ao quê? Peraí, nós estamos celebrando a unidade. Estamos falando sobre a unidade da igreja, estamos falando sobre a unidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses. Pode acreditar que tem esse livro na sua Bíblia. Filipenses capítulo 2. Afinal de contas, eu venho falando nesse livro esse mês todo, né? Então hoje não poderia ser diferente. Nós vamos estar fechando esse momento aí, falando sobre celebrar a unidade. Nós vamos ler 4 versículos, vamos ler 2, nós vamos ler o versículo 3 e 4 e o 14 e 15. Então acompanhe comigo, você que tem a sua Bíblia, vamos todos juntos. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Versículo 14. Façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Deus abençoe a leitura, curva sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Quero te agradecer por esta palavra. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Fala conosco nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz, ser conduzidos pelo teu Espírito. Que seja uma noite do ministrar do teu Espírito em nossos corações. Que essa igreja entenda o que é unidade. Ou melhor, eu creio que essa igreja já está entendendo. Agora eu só te peço, tem muitos visitantes aqui. Como eles vão entender o que é unidade? O que é viver juntos? O que é fazer parte de uma igreja? Eu te peço, Deus, que essa palavra fale profundo em nossos corações. E que essa palavra seja, Pai, pregada em cada coração aqui. E que ela gere sementes para a vida eterna. Senhor, obrigado por essa noite. Faça-nos a imagem do teu Filho e glorifique o teu nome em nossas vidas. Que todos digam amém. Queridos, a virtude que promove a unidade da igreja. Nós temos várias virtudes que promovem a unidade da igreja. Mas tem uma virtude que ela não só promove a unidade da igreja, mas essa virtude também, ela faz acertar a nossa vida em todas as áreas. Se você assumir essa virtude para você, é aonde nós vamos nos apegar nessa noite, em uma única virtude. E essa virtude, se você hoje botar em prática, no seu dia a dia, ela não vai servir só para a comunhão na igreja, mas ela vai servir para a sua vida toda. E o interessante que eu vejo nesse texto que nós acabamos de ler, que no versículo 2, ou melhor, no versículo 3, ele vai dizer assim, ó, não façam, tá assim, ó, não façam nada. E no versículo 14 ele vai dizer assim, e façam. Olha só que interessante. No versículo 3 ele vai dizer não façam. No versículo 14, olha lá, façam tudo. Então veja bem o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Mas o que eu quero destacar nessa noite é uma palavra. Uma palavra que pode provocar uma mudança real no meio desta igreja, que pode provocar uma mudança real na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. E a palavra que eu quero usar nessa noite é a palavra que se encontra aqui no capítulo 2
Ele vai dizer assim: não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Repita comigo: humildade. Repita comigo: humildade. A humildade, ela é uma virtude que promove a unidade cristã. A humildade, ela é um remédio que hoje, para muitos, é um mal que falta na igreja. E a humildade, ela muitas das vezes, Renata, ela ataca a unidade da igreja, a falta de humildade. A falta de humildade, muitas das vezes, destrói a nossa vida por dentro. Nós ficamos embasados nos nossos conceitos, e esses conceitos, muitas das vezes, não nos levam a lugar nenhum, porque nos falta humildade. A palavra grega para humildade é tapenofrose. Tapenofrose. É isso mesmo. Que quer dizer o seguinte. E essa palavra, Israel, ela foi de fato cunhada no cristianismo. Porque na verdade, essa palavra grega para os gregos, humildade, era uma palavra vil. Era uma palavra que quem usava eram os malfeitores. Quem usava a palavra grega eram os escravos. Mas os cristãos se apoderaram dela. Por isso que ela foi cunhada no cristianismo. Porque os cristãos entenderam que essa palavra humildade, ela fala de serviçal. Ela fala de servilismo. De você servir. Ela é uma atitude que parte do homem que quer servir. Então você tem que entender que a humildade para os gregos, você deve entender o seguinte: para os gregos a humildade era algo negativo, mas para o cristão é algo positivo, amém? Amém. A humildade faz parte da nossa vida. A humildade é algo que tem que estar entre o povo de Deus. Porém, muita humildade, a palavra quando aparece aqui para a gente, ela está também no imperativo. O imperativo é uma ordem. Você precisa ser humilde. Não é assim: eu devo ser humilde. E as pessoas não entendem o que é humildade. As pessoas pensam que humildade é fazer aquela carinha de coitadinho. Não é. Humildade não é carinha de coitadinho. A humildade, ela começa aqui dentro. A humildade é algo que ela resiste dentro, ela está dentro de quem conhece a Deus. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 34, que Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O capítulo 4, versículo 6 de Tiago vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O apóstolo Pedro, ele vai dizer assim lá no capítulo, na sua carta, no capítulo 5, versículo 5, que o apóstolo Pedro vai dizer: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Tem pessoas que não conseguem ser humildes, elas são soberbas, porque ela tem uma casa melhor, ela acha que ela é melhor que os outros, porque ela tem uma vida um pouco melhor, ela se acha tal. Mas eu quero te dizer que você é pó. Eu quero te dizer que você é pó. Quantos morreram na pandemia e você está aqui? Tire essa arrogância. Seja humilde. Saiba que Deus trata com os humildes. Nós abrimos o culto aqui falando no Salmo 34. E vai dizer que Deus habita no alto e sublime trono. Mas Ele também habita com um coração humilde. A humildade é uma virtude de todo cristão, ou deveria ser. O cristão que não é humilde é um cristão que cria problemas. Então falta humildade. A humildade deve ser uma marca que esteja estampada. Ela tem que estar cunhada no seu coração. O cristão que não tem isso, ele não entendeu o que Jesus veio pregar. Sabe por quê? O nosso mestre, ele era humilde. Ele vai dizer que ele era humilde e manso de coração. Mateus 11, 21, 9. Vai dizer que ele era manso e humilde de coração. Por que a gente é tão soberbo? Por que queremos passar por cima das pessoas? Por que queremos ser melhor do que alguns?
Antigamente, os cristãos eram mais simples. Os cristãos respeitavam mais. Os cristãos tinham mais temor. Parece que o temor sumiu das igrejas. Porque antigamente era assim. Quando você ia falar de um homem de Deus, você falou assim: ai de mim, tocar no jeito de Deus. Antigamente era assim. Hoje não. A coisa está banalizada. As pessoas saem falando de todo mundo. Saem falando mal. Fica fazendo intriga. Por quê? Porque não tem um coração humilde. Porque a humildade, querido, deixa eu falar uma coisa para você, é a aproximação do conhecer a Deus. E a você olhar para dentro de si e conhecer assim. É quando você olha para dentro de você. E os discípulos de Jesus, eles demoraram para entender isso, Carlos. Eles demoraram tanto que muitas das vezes eles discutiram quem deveria ocupar a primazia na mesa. Quem deveria ocupar, eles tinham isso. Andavam com Jesus, mas muitas das vezes eles tinham esse negócio. Eles estavam discutindo quem é o maior. Pergunta para ele quem é o maior. E Jesus deixou claro que maior é aquele que serve. Você quer ser o maior? Está na hora de você servir. Você quer os holofotes? Está na hora de você servir. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque aquele que quer os holofotes, primeiro deve servir. Porque tem pessoas que não conseguem servir. Elas não conseguem. E hoje eu quero destacar aqui 3 fatos que o apóstolo, ele deixa para nós aqui. Fatos esses importantes, no meu entendimento, para a nossa igreja, para o nosso povo, para você. Primeira coisa, o que é humildade? Tu já perguntou isso? Na sua cabeça, o que é humildade? Filipenses 2, coloque aí, Gabriel, por favor, para que o povo acompanhe. Filipenses 2,3 vai dizer assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando uns aos outros superiores a si mesmo. A humildade, ela provém do verdadeiro conhecimento de Deus e um correto conhecimento de nós mesmos. Quando você olha para dentro de você e quando você conhece a Deus, você entende o que é ser humilde. Aleluia. Quando você olha para as suas mazelas, antes de olhar para a vida do seu irmão, você começa a entender o que é ponto de humildade. Porque você vai ver no versículo que ele está dizendo isso, olha lá, ele está dizendo assim, ó, que você não faça isso por vaidade. Versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando uns aos outros. Eu olho para o meu irmão, eu considero ele, não eu. O eu é abafado por ele. Eu olho para lá primeiro, depois eu olho para cá. Eu primeiro respeito lá. Se isso acontecer, querido, imagine só. Pense aqui. Antônio tem um problema com a Thaís. Mas o Antônio decide respeitar a Thaís. E a Thaís decide respeitar o Antônio. Cadê o problema? Acabou. Acabou. Quer acabar o problema? É assim que é. Se nós devemos respeitar uns aos outros, então qual é a posição? Eu respeito o Antônio me respeita, acabou o problema. Isso, o meu interesse, já lembra da história aqui? Que eu falei com vocês? Nós tínhamos o quê? Direito. Mas a gente perde o nosso direito em favor de ter paz. Aleluia. Glória a Deus. A gente perde o direito, a gente olha para o outro lado. O policial, e aí? O que tu vai fazer? Não, ele está certo. Olha só. Eu não estou te dizendo que eu sou certinho. Estou te dizendo que eu sou santão. Eu só estou dizendo que se for possível, tenha paz com todos. Seja humilde. Não, pastor, mas eu estou no meu direito. Eu tenho alvará. Eu tenho não sei o quê. Pô, se a prefeitura falou que eu posso ser igreja aqui, não, eu vou peitar ele, vou dizer para ele aí, ó, tá aqui o alvará. Para que isso? Seja humilde. Seja simples. Humilha-se, se for necessário. Porque Deus te exaltará no momento certo.
acontecer a ruína na igreja. Nós devemos ter uma vida humilde, porque é isso que edifica a igreja. A humildade edifica a igreja. Jamais o orgulho prevalece no coração de alguém que conhece a Deus e a si mesmo. Jamais. Jamais o orgulho prevalece na vida de quem conhece a Deus e a si mesmo. Jamais. Queridos, hoje foi revelador. Eu li a Bíblia pela manhã, conversava com a minha esposa. A igreja de Atos capítulo 2, quando se reunia, havia neles algo em comum. Eles perseveravam na oração. Eles oravam tanto que eles não chamavam mais a Deus, mas o próprio Deus vigiava a vida deles. Você quer saber quando? Atos capítulo 5 vai dizer que Ananias e Safira têm uma má intenção no coração. Eles eram donos de um terreno. Eles pegaram, venderam o terreno. Eles pegaram o valor, dividiram ao meio. A Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum. As pessoas, e vai falar sobre a oferta de Barnabé ou José. E vai dizer que Barnabé vendeu o terreno dele e pegou e depositou tudo nos pés dos apóstolos. Ele estava com o coração envolvido pela atmosfera. E vai dizer que Ananias pegou e vendeu, dividiu ao meio o seu valor e jogou aos pés dos apóstolos. Mas o interessante, querido, que quando a gente faz algo que aqui dentro não é verdadeiro, você está mentindo para Deus. A Bíblia vai falar que Pedro virou para ele e falou assim: Ananias, porventura o terreno não era teu? Se tu vendesse e ficasse com o valor, é teu, cara. Por que você fez isso, Ananias? Por que tu dividiu ao meio e trouxe esse valor? Alguns poderiam dizer: Ananias trouxe um valor legal, vai ajudar os pobres, vai ajudar a igreja, vai ajudar os irmãos que estão em falta. Mas não, sabe o que aconteceu? A intenção do coração foi revelada na hora da oração. A intenção, querido, quando você está aqui porque pastor manda, quando você dá porque o pastor pede, quando você começa a fazer coisas porque as pessoas estão mandando você fazer, quer que eu te fale uma coisa? Isso aí já, você está na reta da morte. Tu está na reta da morte, ou espiritual ou física. Porque, querido, uma vida no meio de um local onde tem oração, as intenções do coração são reveladas. As intenções do coração são reveladas. Não adianta tu esconder quem tu é no meio de um local onde tem oração, querido. Aleluia. Não adianta tu esconder, sabe por quê? Vai ser revelada a sua intenção. Aquele homem não teve humildade, sabe o que ele fez? Escondeu o valor. E sabe o que aconteceu com ele? Ananias, você não mentiu aos homens. Olha só, você não mentiu aos homens. Mas o valor ia para os pés de quem? Dos apóstolos. Mas Ananias, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Aspira, ele caiu morto. Logo depois, aparece Safira, sua esposa. E Pedro olha para ela e diz assim: por que vocês fizeram isso? Por quanto que você vendeu aquele terreno? Escrita ali, ó. Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, foi por esse valor. Sabe o que aconteceu? Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés daquele que sepultaram seu marido e levaram a você também. Sabe o que aconteceu? Olha lá. E no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele tempo ali não é Velho Testamento não, tempo da graça. O Espírito Santo já tinha vindo, já estava na vida deles. A igreja pulou de 120 para 3.000, de 3.000 para 5.000, de 5.000 abrindo novas igrejas em Antioquia, e depois foi abrindo igreja em vários lugares. E a Bíblia vai dizer que as portas se abriram em Atos capítulo 16 para a Europa. Ou
seja, a igreja ela crescia, havia uma unidade no meio da igreja, havia humildade, simplicidade, de um olhar para o outro e falar assim: eu estou aqui com o meu coração íntegro para ver esse negócio crescer. A integridade é tudo. A integridade é tudo. Segundo ponto, é como a humildade se manifesta. Capítulo 2, versículo 3 e 4. O apóstolo ele menciona duas manifestações de humildade. Ele vai falar sobre a humildade que olha para o outro com honra. Olha lá o versículo 3. Olha lá no finalzinho, ó. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Sabe o que o apóstolo estava dizendo? Olha só. Antes de você olhar para você, olha para mim. Olha para o teu irmão. Antes de você olhar para o teu irmão e querer falar qualquer coisa, ou antes de você querer se justificar, querer achar que você é superior, achar que você é melhor, achar que você sabe fazer melhor, sabe anunciar melhor, sabe se pronunciar melhor. Antes de você fazer isso, olha para o seu irmão e fala assim: ó, o meu irmão é superior a mim. Isso demonstra humildade. Isso demonstra humildade. Demonstra que você tem um coração humilde. E no capítulo 1, Paulo vai explicar, no versículo 21, que o nosso exemplo de humildade é Cristo. Está lá, o versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vai falar assim: olha, o meu Cristo, ele é o exemplo de pessoa humilde. E agora aqui no versículo 3 ele vai dizer que ele coloca não o eu acima disso. Ele coloca o seu irmão. Ele olha para o seu irmão, ele não olha para ele. O apóstolo vai mostrar assim, ele vai colocar o outro acima dele. Ele vai dizer: não, meu irmão está acima de mim. O meu respeito ao meu irmão. Isso é um coração de uma pessoa humilde. Uma pessoa que respeita o próximo. Uma pessoa que não olha para o seu ego. Uma pessoa que não quer levantar um estandarte. Uma pessoa que não quer subir em cima de um altar, de uma ribalta. E quer se expressar como se ele fosse o dono, o bambambam, o lelelé. Para com isso, sejamos humildes. A humildade é tudo. Porque uma pessoa humilde, ela não tem sede de fama. Uma pessoa humilde, ela não tem sede de projeções. Ela não tem vontade de aplausos. Uma pessoa humilde, ela não quer aparecer. Uma pessoa humilde, ela não busca os holofotes. Uma pessoa humilde, ela é humilde, ela respeita o próximo. Uma pessoa humilde, ela não canta na frente do espelho: quão grande és tu, glorioso és tu. Ele jamais vai cantar na frente do espelho isso. Quero afirmar que quão grande és tu. Mas ele será uma pessoa humilde em respeitar o próximo. Hoje eu vou bater bastante. Já estou chegando aqui no meio da mensagem para falar de humildade. Então uma pessoa humilde, ela busca o interesse do próximo e não o seu. A Bíblia vai falar assim, em Filipenses 2,4: a humildade busca o interesse do outro com alegria. Olha lá, não tens em vista somente os seus próprios interesses, mas também dos outros. Na minha versão vai dizer assim, não, é a mesma, né? Dos seus próprios interesses, mas também dos outros. Ou seja, você deve olhar pela vida do outro. E vou te falar, essa igreja era uma igreja multirracial. Sabe onde essa igreja ela se toma a sua coletividade? Em Atos capítulo 16. A Bíblia vai dizer que Paulo, Silas, Lucas, ele vai para a beira de um rio orar. Todos os dias eles iam orar. E algumas mulheres iam com eles. E toda vez que orar, eles iam lá clamar. E numa dessas foi uma mulher chamada Lídia. Lídia era rica. Lídia era empresária. Lídia tinha dinheiro. E Lídia se converte. E toda a família dela se converte. Toda a família dela entrega a vida para Jesus. Elas são batizadas. Logo depois, quando Paulo sai dali, encontra uma jovenzinha como essas que estão aqui. E a jovem estava endemoniada. Mas a jovem endemoniada dizia assim: eis aí os homens de Deus passando. Eis aí, eles pregam a salvação. Mas Paulo se incomodou com aquilo. Paulo achou que aquilo era esquisito.
E quando ele achou que aquilo tudo era muito estranho, sabe o que ele fez? Ele falou para o demônio que estava naquela menina: demônio, cala-te! E vai dizer que ela cai endemoniada. Mas aquela menina trazia muitos lucros aos seus senhores. Ela tinha os números da Mega Sena. A Bíblia vai dizer isso. Não que ela tinha o número da Mega Sena, mas dizia que ela trazia lucro aos seus senhores. Era uma menina que descobria do futuro. Mas o demônio dela caía. Está lá, olha lá, a esperança de lucro. Eles ganhavam dinheiro com isso. Essa menina também estava nessa igreja. Interessante que não só essa menina e não só a Lídia estava na igreja. Sabe quem também estava nessa igreja? O carcereiro. O carcereiro e toda a sua família. Atos 16. Vai dizer que Paulo fica preso com Silas numa prisão por volta de meia-noite. Eles cantam louvores e a prisão cai. E vai dizer que ali se converte o carcereiro. E ele fala: vamos para a minha casa. E vai lá e se converte toda a família. Toda a família do carcereiro. Eu vou te falar, ali tinha um soldado romano. Um homem que tinha um estado a seu favor. Agora esse homem se converte e está nessa igreja. Aquela igreja precisava de humildade. Que era muita gente diferente. Pensa, tinha uma menina que era endemoniada, que agora não é mais. Tem um carcereiro que era o catiço, agora está convertido. Tinha uma mulher rica, que continuava rica, porque a Bíblia vai dizer que ela financiava a obra de Paulo. Essa mulher, depois que se converte, abençoou tanta obra de Deus. Quem sabe você está aqui para o castelo. E interessante que todo esse grupo estava naquela igreja. E aquela igreja multirracial precisava dessa condição. A condição de entender que aquele meio precisava de pessoas humildes. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Aqui nessa igreja tem muita gente. Aqui tem todo tipo de gente. Eu conheço a vida de alguns. E quero te falar uma coisa, querido. Nós temos Cristo. Eu tenho Cristo. Uma primeira pessoa da minha vida. É Cristo que me faz amar você. Porque muitas das vezes a vontade é de chutar o pau da barraca. Mas sabe o que faz a gente engolir todo mundo? É o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos faz entender assim. O Espírito Santo fala: cala a tua boca. O Espírito Santo fala para mim assim: oh, está na hora de você se humilhar. Está na hora de você, caladinho. Mas sabe o que eu tenho que fazer? Por amor ao meu irmão, eu olho ele superior a mim e falo para ele: não, meu irmão, desculpa. Não, meu irmão, estou aqui. Não, meu irmão. Porque os humilhados, no momento certo, serão exaltados. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Aqui não é diferente. Precisamos de pessoas humildes. Precisamos de pessoas que tenham essa humildade no seu coração. Então essa igreja, no mundo, querido, cada um cuida primeiro de si. Ele pensa somente em si. Ele olha atento para os seus próprios interesses. Mas na irmandade da igreja, nós olhamos para Jesus. E nós podemos fazer diferente. Amém? Podemos fazer diferente, amém? Amém. Tem igreja aí, amém? Amém. Isso aí. Na igreja nós podemos fazer diferente. Não precisa ser igual no mundo. No mundo é assim. No mundo é um querendo passar por cima do outro. No mundo é um fuxico. No mundo é confusão. No mundo é mentiras. No mundo é, se alguém puder passar por cima de você para tirar teu emprego, vai fazer. Mas aqui na igreja não é igual ao mundo. Não olha para esse local como você olha lá para fora. Aqui é local de pessoas humildes que respeitam o próximo. Aqui é pessoas quebrantadas genuinamente, que amam a Jesus, que entendem que o Senhor dele se humilhou. Então na igreja podemos fazer diferente, amém? Amém. Completem a minha alegria no Senhor. Completem a minha alegria no Senhor. Respeite o seu irmão. Isso aqui não é um clube. A igreja não é um clube. A igreja não é um local onde você é melhor do que ninguém. Nós somos iguais
A humildade, ela é um exemplo supremo. A humildade, nós só podemos olhar para o exemplo supremo da nossa humildade. Quem é? Jesus. Quem é? Jesus, versículo 5. Olha lá. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Você tem que ter o mesmo pensamento. Interessante que no capítulo 2, Paulo vai fazer menção, no capítulo inteiro, Paulo vai fazer menção de 4 passagens, de 4 pessoas. E essas 4 ele vai mostrar os exemplos de humildade. Primeiro, ele vai falar lá no versículo de número 5, ele vai mostrar a humildade, como nós acabamos de ler, de Jesus. Jesus é o mais humilde, amém? Ele é o nosso exemplo, amém? Segundo ponto que ele vai dizer, está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 17. Ele vai falar da humildade dele. Olha o que ele vai dizer. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, em outras versões, ou como libação sobre sacrifícios e serviço de fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Sabe o que é libação? Ele estava sendo oferecido para a morte. O apóstolo estava indo para a morte. Mas sabe qual era a alegria do apóstolo? Ver a unidade da igreja. A alegria do apóstolo, ele falou assim, não a mim, eu já estou até sendo oferecido por libação, mas eu estou feliz com vocês. Essa é a humildade da igreja. Outra pessoa que aparece, sabe quem é? Timóteo. Vê lá no versículo de número 20. Olha lá o que vai dizer. Versículo de número 20. Porque não tem ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Melhor, ponto 19 para que o povo entenda. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo e o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Ao versículo 20 ele vai dizer, porque não tem ninguém com esse sentimento e que se preocupe tão sinceramente com vocês ou por vocês. Olha a humildade. Timóteo, ele estava feliz com o velho apóstolo em prisão, passando por luto, e ele vai ali em felicidade e fala, eu vou enviar Timóteo a vocês. Eu estou preso, mas Timóteo está solto. Ele vai levar a mensagem a vocês. E o último, Epafrodito. Epafrodito está lá no versículo 30. Olha o que diz lá. É do versículo 25 em diante, mas olha o que vai dizer. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. O apóstolo vira e fala assim para a igreja. Vocês lembram de Epafrodito? Ele está felicíssimo. Ele quase morreu, ele teve uma doença, mas ele está feliz por ir aí, por passear com vocês. Ou seja, Epafrodito tirou toda a sua humanidade e ele decidiu ser humilde o suficiente, ainda que pagando com a vida e falando, não, eu vou suprir a necessidade de Paulo, eu vou bancar essa missão de Paulo. E vai dizer, vocês não puderam me ajudar, a igreja não pode ajudar, mas Epafrodito ajudou aquele homem. Epafrodito estava do lado daquele homem, e esse homem também, ele deu a vida pela obra de Cristo. É assim que nós devemos nos comportar, dando a vida uns pelos outros. Pastor, que é isso, pastor? Eu não dou a vida nem pelo meu filho. Como é que eu vou dar para alguém? Querido, se você não entender isso, você não é igreja. Você não é igreja. Você não nasceu de novo. Porém, o argumento de Paulo aqui ele é decisivo. Paulo dá exemplo de Cristo no versículo 5. O exemplo de Cristo é sempre o argumento supremo que Paulo ele argumenta. A exortação ética principal que ele trata aqui, um tratamento altruísta, ou seja, de respeito ao amor ao próximo, de se envolver pela vida do próximo. Ele olhava pelo bem-estar do próximo. Paulo vai mostrar que Jesus ele fazia isso. Se o exemplo de Cristo deve ser seguido, é melhor então manter o interesse pelos direitos dos outros e pelos nossos deveres. Vou repetir para que você entenda. Se o exemplo de Cristo deve ser seguido, é melhor então manter maior interesse pelos direitos dos outros e pelos nossos deveres, do que cuidar, principalmente dos nossos direitos,
e dos deveres dos outros. Tem pessoas que é assim, elas se preocupam muito com o que você está fazendo, mas ela não se preocupa com o que ela deve fazer. Tem gente que é assim, ela se preocupa com o que os outros estão fazendo, mas ela não olha para o que ela deve fazer. Querido, se você não concorda, ora. Pastor, eu não concordo. Vai orar, irmão. Qual é o seu dever? Ficar falando mal? Ir para a internet? Postar algumas coisas acerca da pessoa? Qual é o dever de todo cristão? É orar uns pelos outros. Isso demonstra humildade. Se você já falou com o teu irmão, volte e vá orar novamente. Para de se preocupar com o que os irmãos devem fazer. Olha para aquilo que você deve fazer. Isso demonstra humildade. Isso demonstra que você de fato está demonstrando humildade. Isso demonstra que você é igual um cristão, um bom cristão. Porque o que a gente vê, querido, é que o texto ele vai registrar aqui, no versículo 5, sobre a encarnação, o esvaziamento e a humilhação e a obediência e morte de Jesus. Jesus era Deus, habitava os céus. Imagina se Jesus falasse assim: eu morrer pela Renata, morrer por você aí, falta humildade nele. Mas a Bíblia vai dizer que ele se esvaziou. Ele estava sentado no trono ao lado do Pai. O Pai falou: a missão é contigo agora, filho. Filho, desce. Essa geração perversa, eles não vão se salvar sozinhos. Filho, eles não têm capacidade de salvação. Somente tu, filho, pode ir naquele lugar. Somente tu pode enfrentar aquela cruz. Somente tu pode enfrentar aquele madeiro. Por amor ao antes, porque o antes é muito esquisito. Aleluia. Glória a Deus. Por amor a você, porque você é complicado. Porque você é complicada. Mas Cristo se esvaziou. Ele se submeteu. Ele entrou num corpo maldito como o meu. Ele entrou nesse corpo se esvaziando da sua glória. Ele podia ficar ao lado do Pai, mas ele decidiu ir para a cruz por você. Com todas as coisas que ele diz, se ele entregou-se na cruz por você, por que você não pode amar o teu irmão? Se ele é o nosso exemplo, seja humilde. A cristologia de Cristo se mostra nesse texto que nós acabamos de ler. Ele se humilhou, se entregou, e ele não se exaltou ainda que sendo Deus. Ele não disse: eu sou melhor do que eles, Pai. Eu sou melhor do que eles. Não, ele se humilhou. Ele se entregou na cruz por nós. O nosso coração egoísta e vaidoso, no meio dessa trajetória, nos envergonha pelo que Cristo fez. Um certo pregador americano chamado Bill Hybels, ele é de uma igreja americana que por mês se reúne 24 mil pessoas. 24 mil pessoas, num único lugar. E ele faz uma colocação num dos seus livros. Ele fala assim: qual é a igreja mais importante do mundo? A pergunta que fica é: qual é a igreja mais importante do mundo? Aí ele vai dizer na resposta: a igreja que Deus está edificando em você. Qual a igreja está sendo edificada em você? Qual a igreja está sendo gerada dentro de você? Uma igreja humilde? Uma igreja que ama? Ou você é uma igreja arrogante? Você é um homem arrogante? Você é uma mulher arrogante? Você não tem nada de humilde. Você só tem dedos. Só sabe apontar. Está na hora de você se converter. Se converter.
Se Jesus voltasse agora, você subiria? Pelo que você fala do próximo, pelo que você faz às escondidas, pelas ações que você comete, achando que a sua intenção é a das melhores. Está na hora de você perder a sua intenção e abrir mão dela. Isso demonstra humildade. Eu amo vocês. Eu tenho alegria de pregar Cristo para vocês. Mas hoje, traga alegria ao nosso coração. Seja humilde. Submeta a tua carne a Cristo. Ame o teu irmão. Essa igreja só será uma unidade quando nós respeitamos o próximo. Quando eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade daquele que me chamou. Você não está aqui por causa de mim. Você não está aqui por causa do teu irmão. Você está aqui por causa do teu exemplo, a saber, Cristo. Ele te trouxe aqui. Aleluia. Se Ele te trouxe, está na hora de você se humilhar e se submeter à vontade daquele que te chamou. Curva sua cabeça.